MEI precisa de contador? Verdade sem enrolação. Me chama ele Deberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Talvez você tenha um MEI ou talvez você está pensando em abrir um MEI e veio essa dúvida. O MEI, ele precisa de um contador? Não. A resposta é não. Você não precisa de um contador. Por que você não precisa de um contador? Porque todas as obrigações do MEI, o MEI ele tem as obrigações mais simplificadas. Então você é empreendedor, você mesmo pode cuidar disso, você mesmo pode fazer isso. Ah, quais são as obrigações do MEI? Ah, eu abri um MEI. O que eu tenho de obrigação? Fazer o controle de faturamento mensal. Então, todo mês você tem que ter esse controle. Fazer a declaração, entregar a declaração de faturamento anual. Então, todo ano seguinte, você tem um prazo para entregar essa declaração. A não entrega dessa declaração, mesmo que você não tenha faturado R$ 1, você precisa entregar. Então, essa é uma obrigação que você tem, é a segunda obrigação que você tem, fazer essa entrega dessa declaração. A entrega dessa declaração fora do prazo vai gerar multa, então se você se atentar ao prazo e fazer a entrega dessa declaração, você não vai ter problema nenhum. As emissões das guias, então você tem as guias que você tem que pagar mensalmente ali com valores fixos. Nesse momento que eu gravo o vídeo, teve um reajuste, então ela subiu para R$ 81,05 e se tiver ISS é R$ 5, então se você é um prestador de serviço, vai pagar ali em média R$ 86,05. Se você tem serviço e comércio na sua atividade, você vai pagar ali R$ 87,05. Então, essa é a outra obrigação que o MEI tem, então você tem que pagar essa guia, porque se você não pagar, você fica irregular perante a Receita Federal e gerando ali uma dívida perante a Receita Federal. Então assim, são obrigações que você, empreendedor, você pode estar fazendo. Então, que é o controle de faturamento mensal. Todo mês tem que ter esse controle de faturamento mensal, fazer a entrega da declaração de faturamento anual e emitir e pagar as guias, né? Porque não basta apenas emitir a guia e não pagar. Porque o não pagamento dessas guias vai te gerar uma dor de cabeça com a Receita Federal. Então aqui já é um conselho. Se você está pensando em abrir um MEI, já se atente a esse detalhe, que todo mês você tem que fazer a contribuição do MEI. Para quê? Para não virar uma dor de cabeça para você não ter problema com a Receita Federal. Eu parei de exercer minha atividade do MEI. Já vai lá e dá baixa nesse MEI para você não ficar gerando. Eu não estou usando meu MEI, mas as guias, as cobranças, contribuições mensais vão continuar caindo lá e enquanto você não encerrar, você vai ficar sendo cobrado. Eu não paguei. Isso vai para a cobrança da Receita Federal e depois vai para a dívida ativa e você vai ter um problema no seu CPF que em algum momento ele vai ficar irregular por causa do seu MEI. Então assim, o MEI ele não precisa de contador. Se ele se atentar a esses pontos que eu comentei aqui, que são os pontos cruciais, você não vai ter nenhum problema. E a outra obrigação é a emissão de nota fiscal. Então, a nota fiscal do MEI você emite pelo portal emissor da Receita Federal. Lá você emite todas as notas fiscais de prestação, isso é, prestação de serviço, tá, gente? Agora, eu sou um MEI de comércio, aí você tem que, no Sebrae, tem um emissor gratuito, ou senão você contrata um sistema para você fazer essa emissão, a emissão das notas fiscais. Aí vamos lá, a questão se atentar à regra da emissão de nota fiscal. Eu preciso emitir todas as notas fiscais? O MEI, se é da sua atividade, sim. Mas o MEI, igual por exemplo, ele só tem a obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal se for para pessoa jurídica. Isso é, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Existem rumores de que em 2027 essa regra vai mudar. Então é importante ligar esse alerta. Se eu não emito nota fiscal, eu não sou fiscalizado? Não. Se você não emite nota fiscal, isso não impede de você ser fiscalizado. Mesmo você não emitindo nota fiscal, a Receita Federal tem acesso a todas as suas movimentações financeiras. Então, por isso que o aconselhável é você emitir nota fiscal de tudo. Porque não é a nota fiscal que vai gerar fiscalização para você. Porque a Receita ela tem acesso às suas transações financeiras. Então, todos os bancos têm uma obrigação ali de entregar as movimentações dos seus clientes. Então é importante você se atentar. Então, se você cumprir com esses requisitos que eu falei aqui para você, que é o controle de faturamento mensal, que é a entrega de declaração anual, que é o pagamento das guias,
que é as emissões de notas fiscais, se você cumprir com tudo isso, então você não precisa de um contador. Então, o MEI não exige que tenha um contador representando ele perante a Receita Federal. Então, assim, é facultativo. Aí vamos lá para um outro lado. Porém, não é porque eu sou contador que eu aconselho você ter um contador. Então, por quê? Se desses pontos anteriores que eu falei para você, se você não está fazendo o controle mensal, se você não está entregando as declarações de faturamento anual, se você não está emitindo as guias e você não está emitindo as notas fiscais, então é interessante você ter um contador. E por quê? Porque o contador vai te assessorar nessa parte toda, que se torna, talvez, dependendo você que está me assistindo, pode ser algo burocrático ou não. Se você enxerga como algo burocrático, então seria interessante você ter um contador. Por quê? Ele vai cuidar disso para você. Então, ele vai cuidar disso para você e além de cuidar, além de fazer esse controle de faturamento mensal, eu vejo que ele pode te ajudar no controle do faturamento de forma estratégica. Em que sentido? Porque quando se faz o controle mensal do faturamento, você pode prever se compensa você já no início do próximo exercício pedir um desenquadramento, por mais que esse ano eu não vou faturar acima de 81, mas pelo controle de faturamento vai ficar ali registrado como que está a sua evolução de crescimento. Então, se para o ano seguinte eu corro o risco de ser desenquadrado no meio do ano, então se você tem um contador, principalmente um contador consultivo, ele já vai te dar um alerta. Olha, pela tendência do seu faturamento desse ano, o ano seguinte você vai desenquadrar no mês de junho. Aí o que acontece? Quando a gente fala de desenquadramento, existe duas regras, que é o quê? Uma se você, porque o MEI, ele tem um teto de faturamento, até esse momento que eu gravei esse vídeo, é 81 mil. Então, se você fatura até 20% acima dos 81 dentro de um exercício, porque o exercício é o ano todo, então, beleza, você pode desenquadrar em janeiro do ano seguinte. Agora, se você ultrapassa, que é a segunda regra, se você ultrapassa os 20% acima do limite do faturamento, então você faturou 110 mil, então você extrapolou ali os 20% e isso foi no mês de junho. O que a Receita Federal fala? Você tem que desenquadrar lá no início do exercício, então em janeiro. Então o que acontece? Você vai ter que pagar esses 6 meses de imposto ali dentro do Simples Nacional, porque ele vai ser desenquadrado lá no início do exercício. Quando eu desenquadro acima dos 20%, o que acontece? Eu vou pagar um imposto à parte, mas porém só do excedente. Então, quando você tem um contador e ele faz esse controle, então ele vai te evitar. Porque quando a gente desenquadra lá atrás, e como a gente está falando do recolhimento retroativo, então o que eu vou ter? Vou ter multa e juros. Que é o quê? É um dinheiro que você vai estar perdendo. Então, se você tem ou tivesse um contador consultivo, ele ia ajudar você a não ter essas multas e esses juros. Então, esse eu vejo que é um dos pontos importantes de se ter um contador, tá? Não, isso não estou te dizendo que você deve ter um contador. É você avaliar o que é melhor para você. Então, sim, porque às vezes a gente tem o pensamento, não, eu vou economizar. E às vezes essa economia que a gente pensa que vai fazer, às vezes se torna prejuízo. Então, avalie bem, analisa esse fator. É muito burocrático, é muita coisa. Eu acho que é muita coisa, por mais que a Receita fala, não, é desburocratizado para o MEI. Mas a gente sabe, a rotina do empreendedor é desafiador. Então, se você é o dono do seu negócio, você tem que vender, você tem que atender. Você tem tanta coisa para você resolver, então às vezes não te sobra tempo para isso. Então, aí onde que entraria ali a ideia válida de você ter um contador te auxiliando. Porque aí ele também pode fazer a entrega da declaração anual, então você não corre o risco também de perder prazo, porque se você perde o prazo da entrega da declaração de faturamento anual, é multa. Então, por mais que seja algo simplificado, mas a gente tem um fator, prazo. Perdeu o prazo, a Receita não quer nem saber e você vai pagar multa. Então, um outro ponto de se avaliar. Também, às vezes, como o empreendedor ele é muito corrido, às vezes corre o risco de esqueci de pagar minha guia.
se esqueceu de pagar a guia. Quando for atualizar ela, vai ter um jurinho lá, por mais que quando é 2 dias de vencido, o juro não é tão alto, mas querendo ou não, é juros. Então você está pagando algo a mais do que você deveria. Então, então assim, não, eu não lembrei de pagar a guia. Então se torna uma questão ali, um problema. E outra questão também esqueci 6 meses de guia aberto. Olha, aí a dor de cabeça maior ainda. Às vezes não é porque você não quer pagar a guia, é que você esquece. Então, se você tem ali um contador te auxiliando, ele vai te enviar essa guia e vai te ajudar. Lembrando, enviou a guia, você, opa, vou pagar a guia. Então, porque eu sei como que é desafiador a vida do empreendedor. Porque o empreendedor ele tem que dar conta de tanta coisa, então é desafiador. Então, por isso que eu estou falando dessa questão. Falei no início aqui do vídeo sobre a questão que não tem obrigatoriedade de ter o MEI, mas também estou te mostrando se não compensa, às vezes, você ter o contador por quais motivos. Então, se você já chegou até aqui nesse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, já deixar seu comentário aqui nesse vídeo e você vai estar nos apoiando para cada vez mais nós estar trazendo aqui mais conteúdo. Outro ponto importante é criar um planejamento tributário. Então, eu estou crescendo, tá, e aí? Se eu mudo de regime, muda a tributação. Porque quando a gente fala de MEI, a gente está falando de algo fixo. Então, o preço o meu lucro é um. Quando eu vou para o próximo regime, tem que mudar toda a estratégia, mudar todo o jogo. Então, o que acontece? Então, para que o seu negócio continue lucrativo, é interessante ter um planejamento tributário. Então, por isso que é o ponto importante de você ter um contador. E também ali na parte de... o MEI ele pode ter um colaborador registrado, então na parte de assessoria de folha de pagamento, de cumprir com as obrigações acessórias ali da folha de pagamento. Então, se você tem um contador, ele vai te ajudar nisso, ele vai enviar a folha para você, do que você correr o risco de ser penalizado pelo Ministério do Trabalho, ter multas e várias outras coisas. E também na parte da parte financeira do negócio, porque o contador, principalmente o contador consultivo, ele vai te ajudar não apenas na parte de imposto, na parte das obrigações, mas sim na questão também do planejamento financeiro, te auxiliar na questão do planejamento da separação de pessoa física e pessoa jurídica, a definição de prolabore, você ter ali um controle mais detalhado do seu faturamento, da sua saída, porque através desses relatórios financeiros você avalia, compensa eu colocar energia aqui. Porque quando a gente não faz um controle, a gente não sabe onde colocar energia. Então, se você tem um controle e você sabe, eu trabalho com comércio e serviço, aí você tem esse número detalhado, o comércio me fatura X e me dá Y de lucro. O serviço me fatura X e me dá Y de lucro. E o serviço eu estou tendo mais lucro, menos trabalho. Então, com o planejamento financeiro, você tem essa clareza, você consegue projetar o crescimento do seu negócio. Porque assim, talvez você discorde de mim, talvez você pense de maneira diferente do que eu penso, mas eu penso assim, que o MEI é uma ótima maneira de validar uma ideia. Porque a intenção é que a gente desenquadre do MEI. Lógico, isso de forma inteligente, não vai me crucificar aqui, tá falando tanto de imposto que nós pagamos. Não estou falando isso. Lógico, é pesada a carga tributária, mas o pensamento do empreendedor é crescer. Isso de forma inteligente, de forma estratégica. Se eu vou crescer, vou pagar mais imposto, mas eu tenho que ter mais lucro, porque não faz sentido eu pagar mais imposto e eu não ter mais lucro. Então, assim, a questão do planejamento financeiro, e juntamente com o planejamento tributário, é para potencializar esse crescimento, mas de forma sustentável. Então, a gente tem uma carga tributária pesada, mas acho que o pensamento sempre tem que ser de crescer, porque se eu crescer de forma inteligente, de forma estratégica, eu vou ter mais lucro, vou ter mais resultado. É desafiador, eu seria hipócrita de falar para você que você não teria o desafio, mas se você faz isso de forma inteligente, o caminho ele vai ficando mais direcionado, e sem sombra de dúvida, acho que essa tem que ser a visão. O MEI ele tem que ser para validar a ideia e você projetar o crescimento. E essa questão do crescimento também para você ter mais lucro, ter mais retorno financeiro no seu negócio. Então, eu quero aqui já deixar, se você precisar de uma assessoria especializada em MEI e Simples Nacional, nos chama no contato do nosso WhatsApp que está abaixo desse vídeo aqui, que nossa equipe vai atender você e te direcionar da melhor maneira possível.